Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina. Saudação, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui via o YouTube, também você que está no WhatsApp. Hoje, sexta-feira, dia de Nossa Senhora da Glória, 15 de agosto de 2025. Só que nós vamos deixar esse momento de falar de Nossa Senhora da Glória, embora nós abrimos aí com Joana, a padroeira, né? Eu sou o Daniel Nonato, e nós vamos falar hoje do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 12. Tem tudo a ver com Nossa Senhora, até porque o primeiro milagre de Jesus, de acordo com o Evangelho de São João, foi num casamento. Então também tem a ver, mas nós não vamos entrar no mérito hoje, até porque domingo nós iremos voltar ao tema, que é Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção. E aí você tem uma série de celebrações acontecendo, né, sobre Nossa Senhora, e o pessoal aproveita bem esse momento. Bem, a gente comentou aí com alguns amigos sobre algumas situações que ocorrem a nível de Congresso Nacional. Ontem eu ouvi, né, a entrevista do Hugo Mota na Globo News, Globo para nós depois, falando que a atitude dos congressistas, dos deputados e dos senadores em impedir, né, que os presidentes assumissem semana passada as sessões, foi uma atitude que não vai pelas vias da democracia, pois, como diz lá o Reinaldo Azevedo, o que existe às vezes é um discurso de democracia, mas com a ideia do golpe. Ou seja, muito comum o que nós estamos vivendo hoje, no sentido pleno da palavra golpe, porque as pessoas querem continuar atingindo a gente com golpismo. Não mudou nada ainda não tem na cabeça do cidadão que votou um candidato que usou a máquina pública, que ampliou os gastos, que deu calote nos estados, ou seja, deixou dinheiro em caixa, mas dinheiro de conta que tinha que pagar. E também ontem, quando o Lula lançou lá o projeto, né, para poder valorizar nossa importação, nossa exportação também, o pessoal ainda, não, isso não resolve. Quer que eu faça o quê? Atualmente nós vivemos uma situação, ou nós vamos lá para os Estados Unidos, de joelho, exemplo da Argentina, pedindo pelo amor de Deus, não maltrate a gente, oferecendo nossas riquezas para eles, ou nós nos opomos. E o Brasil hoje, ele está tomando a posição que eu acho que precisa dizer para o valentão da rua que quem manda não é ele. Quem manda não é ele, que ele pode até ter força, mas se nós, os pequenos, nos organizarmos, nós vamos derrubar. E aí se percebe já que existe um isolamento social dos Estados Unidos no mundo. Ou seja, ninguém quer saber mais dos Estados Unidos, porque todo coisa ele está bloqueando, não, porque e tudo ele cria um motivo. Mas há quem fala que o Trump é meu presidente. Bom, gente, mas nós vamos entrar no Evangelho, vamos ver com Nossa Senhora, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E a gente lembra que o Evangelho de hoje é um Evangelho que fala sobre casamento. E a gente, quando fala de casamento, alguém fala assim, você não pode falar de casamento porque você não é casado. É muito comum a gente falar assim, você não pode falar sobre tal situação porque você não tem. Você não pode falar de riqueza porque você é pobre. É isso que o pessoal às vezes dá a entender. E a gente fica indignado até porque existe da parte de alguns que querem vamos dizer assim, desmerecer talvez a voz da teoria e da experiência. Eu particularmente vejo muito isso quando o padre não pode falar sobre casamento, que o padre é solteiro. Porque o cara não casou, mas o cara veio de uma família, de um pai, de uma mãe, de uma família. Então ele tem sim o direito, não o dever, mas o direito de falar sobre matrimônio. E Jesus, nesse evangelho, que nós tivemos aí, né, ontem, Jesus falou sobre a questão comunitária, sobre o seu irmão pecar, Mateus 18, versículos 15 ao 20, quando Jesus fala sobre a questão de correção fraterna. Ontem ele falou da relação familiar, relação interna, você com o outro, quantas vezes deveria perdoar. E hoje ele vai falar sobre a relação familiar.
marido e mulher. E você vê que tudo parte do pressuposto de alguém querendo pegar Jesus. E Jesus sempre tem essa saída inteligente de responder com sabedoria. Ou seja, ele não responde do ouviu falar, ele responde a partir da experiência com o Pai. E alguém vai dizer assim, poxa, mas como é que é isso? Bom, a cena começa com uma armadilha. Os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam, é lícito um homem despedir a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus olha para ele e fala assim, é lícito um homem? Não. Ele fica pensando, olha, mas no início não era assim. Jesus volta lá no começo do Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. Deus não criou o divórcio, Deus não criou a separação, ou seja, e naquele contexto do século I, onde Jesus viveu, a questão estava sendo debate de duas correntes rabínicas, né? Uma corrente dizia que era permissiva essa ação, e a outra corrente dizia que não pode. Resumindo a história, havia entre eles, os religiosos naquele contexto, um conflito de ideias. Jesus diz assim, pode dar o divórcio. Eles iam dizer, tá vendo, tá do nosso lado. Se ele disser assim, não pode dar o divórcio, aí ele diz assim, agora, tá vendo, tá do nosso lado. Jesus ele vai trazer para ele a seguinte frase, o que diz a lei? A lei diz que pode ter o divórcio, mas Jesus fala assim, mas no início não era assim. Ou seja, Jesus traz o motivo, Jesus traz a ideia. E essa discussão sobre o divórcio, até hoje, entre nós cristãos, católicos e evangélicos aqui no Brasil, há uma discussão sobre isso. Ou seja, a autoridade religiosa queriam uma vantagem para dizer. Jesus, ao citar Gênesis capítulo 1, versículo 27, e depois capítulo 2, versículo 24, Jesus deixa bem claro que o projeto de Deus Pai, é que nós vivamos em comunidade, em união, que a família não se separe. Ou seja, Jesus ele traz para nós que o matrimônio é uma aliança indissolúvel, reflexo da fidelidade de Deus. Não se trata apenas da união física, e muita gente pensa que casar, desculpe, eu vou falar aqui, não me processe YouTube, não me exclua, alguém pensa que casamento é para transar, desculpe. Tudo que você pode fazer no casamento é isso, muitas das vezes não vai ter nada disso. Porque o casamento é uma vida, é comunhão de vida, não comunhão de corpos somente. Ou seja, é uma entrega mútua, enraizada no amor que busca sempre o bem do outro. Ou seja, o repúdio da mulher naquele contexto favorecia quem? O homem. Ou seja, deixava a mulher vulnerável, ou seja, sem sustento, marginalizada. Por isso, a resposta de Jesus é um gesto profético, porque ele diz sobre a dureza de corações. Ele denuncia uma sociedade machista naquele contexto. Ele denuncia uma prática radical que ainda hoje alguém defende isso. Ainda tem homens hoje, por exemplo, atualmente o chefe lá dos Estados Unidos, lá um dos ministros do Donald, do Trump, disse que a mulher não pode votar. Existe uma ideia de colocar a mulher sempre na lógica da dependência do homem. É por isso que nós, cristãos da Igreja Católica, aí quem diga que eu não sou católico mais, já teve essa conversa outro dia, né? O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, o Papa traz para a gente esse contexto aí, ou seja, o lugar onde Maria, a esposa, santifica e gera vida. E aí o Papa Francisco, né, em Amor e Letícia, ele reforça que o matrimônio é vocação, é dom, não um simples contrato civil. Muitas das pessoas acham que o matrimônio é para dividir bens. Aí alguém fala assim, o bem é algo essencial. E Jesus traz outra questão nesse evangelho, o tempo está acabando, não é isso? Ele traz também a força do celibato. Ou seja, o celibato ele não pode ser algo forçado, ele tem que ser algo escolhido a partir da sua realidade. Aí alguém diga assim, poxa, mas tem pessoas que nascem para casar? Tem. E tem pessoas que não têm vocação para casamento. Entendeu? No movimento surpreendente, Jesus também nos ajuda a entender que o casamento é vocação. E nesse meio da vocação é essencial entender isso. Que também o celibato é uma vocação. Ou seja, tanto o amor conjugal quanto a vida celibatária, consagrada, é sinal da bênção de Deus. Ou seja, mas a pessoa tem que estar consciente dessa vocação. Ou seja, não é uma vocação baseada no interesse. E a gente sabe muito bem que muitas das vezes a pessoa entende tudo errado. E quer atribuir uma prática à lógica. Por quê? É a mercantilização da fé. É a partir daquilo que alguém fala. Ah, não, porque o cara casou, não casou, porque ele veio de uma família. Bom, eu peço a você que reze por mim, que eu rezo por você,
dor de cabeça, tá final do resfriado, e estamos aqui ainda se recuperando. Peço a você que reze por mim, eu rezo por você. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos continuar com Joana, a padroeira, e peço a Nossa Senhora de Assunção, Nossa Senhora da Glória, que nos ajude a encontrar a nossa verdadeira missão na realidade do mundo, hoje e sempre. Eu sou Daniel Nonato. Deus nos abençoe e nos ajude.